No nome do Senhor, desejo que a graça e a paz de Cristo permaneça com todos. Convido você, meu irmão e minha irmã, por gentileza, para abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo de número 22, para a nossa reflexão aqui nesta manhã na palavra de Deus. Carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo de número 22. Amém? Todos localizaram aí o texto? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? É o versículo 27, podem assentar-se, estejam à vontade. Quero dizer que para mim é um prazer, uma alegria estar aqui nesta manhã, para junto com vocês podermos refletir aqui na palavra de Deus. Satisfação em poder ver os irmãos aqui, aqueles que nos visitam, são nossos convidados também, estarem aqui neste lugar é uma bênção, podemos contar com a sua presença aqui. E a gente vai pensar um pouco hoje, nós vamos continuar pensando sobre família. Nós já vimos aí durante a lição bíblica hoje, falando sobre casamento, sobre família, E agora vamos falar sobre o contentamento na família. Amém? Você gosta desse tema, família? Amém. Glória a Deus, Isso é muito bom. Família é a instituição de Deus. Então é um tema importante para a gente falar, Pois como cristãos precisamos aprender a viver contentes com a nossa família. Então contentamento na família é o ato de viver contente com a família, com a esposa, com os filhos, com o esposo, Então isso é o contentamento. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses 4, verso 11, fala assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver contente. Ele nos ensina que o contentamento precisa fazer parte da vida do cristão, A nossa vida precisa ser assim, Ter contentamento em tudo. A gente vive num mundo, irmãos, que infelizmente é um mundo do descontentamento. Já percebeu? As pessoas estão descontentes com tudo, Estão descontentes com o governo, estão descontentes com o trabalho, estão descontentes com o carro, estão descontentes com tantas coisas. E por que não dizer também que tem muita gente descontente até com a família, Deixa a família, abandona, separa, divorcia, vai embora, e muitas coisas acontecem, Porque as pessoas estão vivendo um tempo do descontentamento. Quando eu falo em contentamento, eu pesquisei no dicionário Luft, da língua portuguesa, e ele diz que contentamento é o seguinte, é satisfação. Fala comigo aí, satisfação. Contentamento é alegria. Fala aí, alegria. Contentamento é prazer. Amém, glória a Deus, isso é contentamento. Então quando eu estou contente com a minha família, eu tenho satisfação, eu tenho alegria, eu tenho prazer de sair e depois voltar para casa, porque eu sei que eu vou chegar no meu lar e eu vou ter prazer, vou ter alegria, eu vou ter no meu lar a satisfação de encontrar a minha esposa, a esposa vai ter a satisfação de chegar em casa e encontrar o marido e saber que vai viver em um lar de harmonia. Livre de problemas? Não, de forma nenhuma. Vai ter problema, vai ter desafios, vai ter DR. Isso é normal, isso é coisa de casamento. A minha esposa está aqui do meu lado.
eu não preguei, ela esteve viajando, eu não preguei sobre esse tema aqui, que eu queria pregar com ela aqui perto de mim, porque diz que quem melhor conhece o marido é quem? Então, ela está ali, né? Ela não vai me beliscar porque eu estou longe. Mas quando chegar em casa, né? Mas eu estou brincando. Graças a Deus a gente vive feliz. Então, a gente percebe que isso é o contentamento, mas infelizmente, né? Até mesmo na família existe isso. E a gente às vezes se pergunta, por que será tanta insatisfação? Por que será que tem acontecido esse descontentamento na vida das pessoas, né? Por que será que as pessoas têm sido levadas a negligenciarem essa ordem tão importante de Deus? Paulo escreve em Efésios 4, versículo 2, fala assim, ó, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém? Às vezes você fala assim, ó, eu suporto aquele cara no meu trabalho porque eu sou obrigado, porque senão eu já ia quebrar lá o pau com ele, né? Eu ia falar umas coisas, suporto porque ele é meu patrão, mas aqui não é assim. Paulo está dizendo, você tem que suportar uns aos outros em amor. Isso aqui também está inserido ao casamento, irmãos. Suportando-vos uns aos outros em amor, tem duplo sentido, né? Tem o sentido de suportar, que é aquele de você conviver com a pessoa, né? Com diferentes pensamentos, posicionamentos, e saber que o ser humano é assim mesmo diferente, e ter o suportando no sentido de dar suporte para alguém, de colocar o ombro de baixo, ou de dar o ombro para chorar, para ouvir e para conversar com a pessoa quando ela precisa. O problema é que esta ordem, né, de Deus aqui através do apóstolo Paulo tem sido negligenciado por muitas famílias, por muitas pessoas, e aí por isso a gente vê, né, isso acontecendo. Então hoje nós vamos pensar sobre esse tema aqui, nós vamos desdobrar o tema em 3 subtópicos, né? A mensagem hoje ela é temática, então a gente vai pensar sobre esse tema com 3 subtópicos aqui. Pode ser que demore um pouquinho, segura no banco firme aí, que a gente vai firme aqui também. Daqui a pouco nós vamos conseguir entregar essa palavra completa aqui em nome de Jesus. Amém? Feito esta introdução, o primeiro subtópico aqui da nossa mensagem de hoje é: o contentamento na família produz submissão. Eu queria ouvir só das mulheres a palavra submissão. No 3, hein? 1, 2, 3. Amém, muito bem, parabéns para vocês. Tem gente que não gosta, né, dessa palavra submissão. Ah não, eu não quero esse negócio de submissão para a minha vida não. Eu não sou submissa, eu não aguento ouvir ordens. Tem uma que fala assim, eu nem caso, que é para não ouvir ordem do marido. Então a gente vai entender um pouquinho aqui sobre essa questão, né, que quando a gente tem contentamento na família, esse contentamento produz submissão na nossa vida. O apóstolo Paulo, irmãos, quando escreveu esse texto aqui, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele não falou uma coisa simplesmente da sua própria vontade ou do seu próprio querer. Não, a Bíblia diz que os homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia. E nós cremos nisso, né? Então por isso é que nós concordamos, né? Quando Paulo fala assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Amém? Século 21, né? Parece que a submissão, ainda mais depois que alguns movimentos, né, têm acontecido por aí afora, parece que a submissão ela tem um som negativo. Mas quando eu vou para a Bíblia aqui, para a palavra de Deus, ela não tem um som negativo, né? O tema ele tem sido discutido e muitas vezes não tem sido muito bem entendido pelas pessoas, porque as pessoas elas não querem entender o tema de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus tem colocado. Eu sou totalmente a favor das mulheres trabalharem, ter a sua atividade, ter a sua vida na sociedade, ter a sua voz na sociedade, ter a sua voz em casa também, mas entendendo que ela deve ser submissa ao seu marido conforme a palavra de Deus. Submissão do texto aqui não está relacionada a uma obrigação e nem deve ser entendido como uma obediência,
né? Porque se nós entendermos a submissão como uma obrigação, uma obediência, né? Algo que um fala e o outro obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Que é a frase que usam muito por aí afora, né? As pessoas usam essa frase. Se for entendida assim, nós vamos ver que isso não vai trazer nenhuma satisfação na vida das pessoas, né? Porque tem um escritor aqui chamado John Bevere, no seu livro Debaixo das Suas Asas, ele explica assim, ó: podemos obedecer e nem sempre sermos submissos. A gente obedece, né? Obedecemos pela obrigação e não pela submissão bíblica da palavra de Deus, né? Com amor, com respeito, com carinho. Então ele fala isso, né? Porque a submissão bíblica, ela é exercida pelo prazer de fazer aquilo que agrada a Deus. Afinal, o conselho do apóstolo Paulo é como ao Senhor. Amém? A gente é submissa ao Senhor? Glória a Deus. Por que não ser submissa, né? As mulheres aí ao seu marido ou aos seus maridos, né? Deus nunca obrigou ninguém a servi-lo ou a adorá-lo. Servimos a Deus porque temos alegria em fazer isso. Não é verdade? Você veio aqui hoje, né, levantou da sua cama lá mais cedo, veio para a igreja, chegou aqui às 9 horas para a escola bíblica, porque você tem alegria de servir a Deus, você tem satisfação de estar aqui na presença de Deus. E o Salmo 100, verso 2 fala assim, ó: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Amém? Então a palavra de Deus está dizendo para nós aqui que o homem, ele é o cabeça da família, o homem é o chefe do lar. A mulher, ela deve ser a sua companheira. Para isso que Deus a criou, para ser a companheira, a adjutora, aquela que está ao lado dele, né? A mulher não foi tirada por Deus sabiamente da cabeça para não se sentir superior, né? Senão elas se sentiriam mesmo, né, superiores, né? E nem tirou também lá da pontinha do pé para não se sentir inferiorizada ou pisada pelo homem. Ela foi tirada da onde mesmo? E a costela fica onde? Do lado. O que isso quer dizer para você? É a companheira, foi feita para estar ao lado, para andar ao lado, para ter uma missão, ainda que uma missão um pouco menor do que a do homem, né? Porque a Bíblia diz que a mulher, ela é mais frágil do que o homem, e é mesmo, né? Ela é mais sentimental, ela sofre mais do que o homem, isso é verdade, né? Nós sabemos muito bem disso. Mas ela tem uma missão junto com ele, que é ajudá-lo, né, no seu dia a dia. Então diga a você que quando uma família vive contente, a esposa não tem dificuldade em entender que o marido é o cabeça da mulher. Quando vivemos contentes, quando estamos felizes no casamento. Talvez você vai dizer assim, em alguma situação: ah, eu acho que eu casei com a pessoa errada, parece que não bate, não dá certo. Ninguém casa com a pessoa certa. São mais de 8 bilhões de pessoas no mundo e você só pode escolher um e uma, né? E aí vai acertar? É quase, né? É impossível, né? Mas aí a gente tem que aprender a conviver, muitas vezes, com a pessoa errada, que está ao seu lado. Você acha que você é perfeito para a sua esposa? Ela que o diga, né? E você acha que você é perfeita para o seu marido? Ora, ele que o diga também. Não somos perfeitos, mas a gente precisa conviver, aprender a conviver desta forma, para podermos levar uma vida aí feliz e contente na presença do Senhor nosso Deus, né? Aí, ó, o apóstolo escreve aqui, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, 3 versículo 7, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Então a submissão bíblica, né, deve ser entendida e deve ser cultivada a cada dia pelo contentamento. A esposa deve ser contente em ser submissa ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. Amém? Glória a Deus. Depois que terminar aqui, que a gente foi embora, se vocês ficarem aí chateadas, né? Quando Jesus voltar, vocês perguntam: por que o Senhor mandou Paulo escrever isso, Jesus? Para mim não, que eu só estou transmitindo o que está escrito aqui. Mas a segunda parte agora, o segundo subtópico da nossa mensagem, ele vai falar com os homens. Ó, segundo subtópico: o contentamento na família produz amor. Só os homens agora, só os machos
mesmo assim? Fala assim, amor. Oh, vocês viram, eles são macho alfa, hein? Fala forte, né? Rapaz, isso aí mostrou que é cabeça. Glória a Deus. Depois que o apóstolo Paulo trabalha a submissão voluntária da esposa, né? Voluntária e amorosa a submissão da esposa ao marido, agora vem outro sentimento tão importante quanto o primeiro, que é o quê? Amor. Ora, amor não deve ser apenas palavras, né, que nós falamos, não deve ser apenas poesias que escrevemos, o amor não deve ser apenas o símbolo, né, do coraçãozinho que às vezes fazemos e mandamos, né, para alguém. Não, o amor, ele deve ser o sentimento verdadeiro no coração de cada um de nós. Se não for assim, irmãos, não é verdadeiro, né? Olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui para os homens: maridos, amai a vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém. Amém. Você entendeu essa mensagem aqui, homem? Você que é casado aí. Aleluia. Entendeu essa mensagem? Cristo amou a igreja e ele deu a vida pela igreja. E aí quando eu digo assim que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, a sua esposa, ele deve amar, é porque, se for preciso, tem que dar a sua vida pela esposa. Amém. Não é dar um rim, não. É dar a vida. E às vezes parece que é tão difícil, né? As pessoas querem doar alguma coisa, mas Paulo está dizendo assim, é preciso ter este amor como Cristo amou a igreja. Se tem uma coisa que Deus não fez pela humanidade, foi amar por obrigação. Não foi por obrigação. Jesus, ele veio aqui pela livre e espontânea vontade de amar os seres humanos. Tem um momento em que ele chega a dizer assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas depois ele volta e fala: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, Deus, ele nunca amou o ser humano por obrigação, né? O amor dele foi voluntário e incondicional. Então, o contentamento na família produz esse amor. O marido, por sua vez, deve amar a igreja, deve amar a esposa e deve ser satisfeito com a sua esposa. Aleluia. Sabe, satisfeito. Você deve ser feliz de ter a sua esposa ao seu lado. Você deve ser feliz de poder andar com ela junto com você, de colocar aquela foto lá nos seus status ao lado da sua esposa, para que as pessoas olhem e vejam, né, que você tem uma esposa, que ela anda ao seu lado, que você tem prazer de tê-la juntamente contigo. Então, ele deve amar a sua esposa, deve ser satisfeito com a sua esposa, deve ser satisfeito com os seus filhos. E quando sentimos essa satisfação com a família, não há em nosso coração espaço para rancores ou para mágoas. Sabe? Se a mágoa e o rancor daquela discussão, daquela DR, daquele problema que aconteceu, ficar demorando muitos dias no seu coração, ficar demorando muitas horas na sua vida, alguma coisa está errada. Repreenda isso em nome de Jesus, porque a Bíblia diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Amém? Então é preciso, né, que a gente entenda isso, que os homens possam ter esse sentimento com relação à sua esposa, sentimento de amor, precisa ir além das palavras, é preciso de atitudes para cultivar o amor todos os dias. Amém? Não basta apenas dizer eu te amo. Elas gostam de ouvir, a gente fala eu te amo, né? Isso é bom. A gente também gosta quando elas dizem, eu te amo. Mas além de dizer, é preciso mostrar isso com palavras, que venham certificar, que venham carimbar aquilo que nós falamos com as palavras. Nós vamos ter atitudes que vão mostrar isso. Amém? Então é preciso que o homem aprenda, né, a viver assim, desta forma, cultivando o amor todos os dias. Amar a esposa como Cristo amou a igreja não é algo fácil de se fazer, não é. É fácil, homens? Acabamos de falar aqui, né? Não é fácil, mas é preciso. Jesus Cristo, ele passou pela cruz, lá no Calvário, ele se entregou ali, ele morreu ali, mas ele morreu por amor. Amém? Então é importante a gente pensar, o próprio Jesus disse que ninguém tem maior amor do que este, né?
João 15, versículo 13, que é o quê? Dar a vida pelos seus amigos. Então ele deu a vida pelos seus amigos, deu a vida por nós, ele viveu e quando morreu também, morreu por amor. Então o esposo deve ter alegria de levar a esposa contigo, né? Em todos os lugares onde ele vai. Tem aquela satisfação, como Adão teve aquela alegria, né? Agora sim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então o homem deve ter essa alegria, essa satisfação de chegar no meio dos seus amigos e apresentar. Olha aqui, gente, essa aqui é a minha esposa. O nome dela é Inês. É a mulher da minha vida. Entendeu? A gente tem que ter essa satisfação, essa alegria, para que as pessoas possam compreender que você ama, né? Conforme Cristo amou a igreja. Então, osso dos seus ossos, carne da sua carne, ainda que não seja literalmente isso, mas da forma bíblica é isso que nós entendemos, né? Forma cimentada que você ouviu aí hoje pela manhã. Então, no texto base aqui desse sermão, Paulo fala que Cristo, ele preparou a igreja para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja perfeita, santa e sem defeitos. Um homem precisa cuidar da sua mulher, precisa cuidar. O marido precisa cuidar da esposa, né? Apesar que hoje a gente tem muitas mulheres que já trabalham, que têm o seu salário, mas faz você. Toma aqui, esposa, 100 para você ir lá no salão do cabeleireiro. Acho que nem dá, né? Só 200 então. Sabe por quê? Vocês gostaram, né? A mulherada está animada aí, hein? Pode aumentar, irmã? Quanto? 400 conto? Rapaz... Puxa vida aí, 500, o Timóteo, filho, né, Elizabeth? É 500, tá? Beleza, maravilha. É assim, mas de vez em quando a gente, né, puxa vida, eu joguei tão baixo agora, né, R$100, fiquei até com vergonha. Mas o certo é que o homem precisa cuidar da sua mulher. Sabe, às vezes você está na rua, você está no seu trabalho, na repartição onde você trabalha, você está num estabelecimento aí, numa repartição pública, e você vê mulheres bonitas, né? Bem arrumadas, cabelo bem caprichado, maquiagem bonita. Tem gente bonita, não tem? Mas por que a gente não cuida da gente também? Toda mulher fica bonita, né? Ou mais bonita quando a gente cuida. Prepara, dá um tratamento adequado ali para ela, né, para que ela possa se apresentar bem. Nós vamos numa festa, por que eu não posso comprar um vestido novo para minha esposa? Por que eu não posso, né, por mais que ela tenha o recurso dela, mas eu vou chegar aqui, meu bem, isso aqui é um presente para você, para a gente ir em tal festa, assim, lá no casamento do Rony e da Wélida, por exemplo, né? Então, a gente precisa investir. Então, quando você está gastando com a sua esposa, você não está tendo uma despesa, você está fazendo um investimento. Então, é preciso investir, cuidar, porque Paulo diz que Deus cuida assim da igreja. Para quê? Para apresentar a Ele mesmo. Fique pensando que é para os outros homens. Duas coisas. Quando uma mulher se arruma, primeira coisa, ela se arruma para quem? Para quem? Para ela mesma, isso aí. Primeiro ela se arruma para ela. Ela tem que olhar no espelho e gostar. Se ela não gostar, ela tira tudo e veste outra. Ou eu estou errado aqui? É assim, eu sou casado, gente. 30 anos já. Então eu sei, né? Ela se arruma para ela. Depois, em segundo lugar, ela se arruma para o marido dela. É verdade ou não é? Só as mulheres dizem um amém aí. Isso aí, você arruma para o seu marido. Depois, para os outros. Claro, todo mundo vai ver, né? Vai ter as fotos, vai ter as pessoas que estão lá na festa. Todo mundo vai ver, as outras vão chegar e falar: Ih, você está metida, hein? Ó o vestido dela, ó o sapato, não sei o quê. Aí você vai falar assim: claro, eu cuido. Então você precisa cuidar, dar exemplo, fazer isso, né? E a gente precisa olhar para a nossa esposa. Você precisa olhar para a sua esposa como a melhor mulher do mundo. Amém, homens?
A mulher mais bonita do mundo tem que ser a sua. Glória a Deus. A sua mulher tem que ser a mulher mais bonita do mundo para você. Porque você vai olhar para ela, independentemente do tempo de casado que vocês tenham, se é 30, se é 50, se é 60, não sei quantos anos de casado, tem que olhar para ela ainda hoje, né? Talvez já velhinha, mãozinhas enrugadas, mas para você tem que ser a mulher mais bonita do mundo. Porque a Bíblia diz que você tem que gozar a vida com a mulher da sua mocidade. E não é porque ficou velho que agora vai deixar de abraçar, de dar um beijo, de boa noite, né? Ainda que não role outras coisas, né? Mas pelo menos um carinho precisa ter na vida do casal. Tá bom? Porque a gente precisa, né, fazer isso independentemente do tempo que esteja casado. Devemos ver essa mulher como a mais interessante e amá-la a cada dia, como se estivéssemos no primeiro dia do casamento. O primeiro dia do casamento é extraordinário, lua de mel, né? Noite de núpcias, não é assim? Então isso precisa durar, irmãos. Isso precisa valer, isso precisa ir para a vida toda. Na vida do casal, você tem que olhar para a sua esposa, homem, e tem que amar a sua esposa desta forma. O contentamento na família nos faz sentir um com a nossa esposa. Por isso é que amamos a ela como a nós mesmos. Pois quem ama a sua esposa como a si mesmo, né, não tem problema. Paulo diz: olha, ninguém nunca odiou o seu próprio corpo. Antes faz o quê? Alimenta e sustenta. Então assim deve ser também a nossa vida aí com a nossa esposa. Devemos amar a nossa esposa assim, desta forma, e vamos ver a bênção de Deus em nossa família. Amém? Ainda aguentamos mais uma meia hora aí? Terceiro tópico: o contentamento na família produz honra para os pais e delicadeza para com os filhos. Amém? Por isso é contentamento na família, né? A gente falou da esposa, do marido, agora vamos falar um pouco dos filhos. Porque com a união conjugal entre o marido e a esposa, pelos laços sagrados do matrimônio, normalmente vem os filhos, né? Parece aí os barrigudinhos, né? Que vem para a gente cuidar deles aí, para a gente ensinar, instruir, né? No dia a dia, e eles são parte integrante da família. E uma coisa importante que eu vou falar para você: filho é para toda a vida. Amém? Filho é para toda a vida. Existe, em alguns casos por aí afora, né? Ex-mulher, ex-marido, ex-sogra, mas não existe ex-filho. Filho é para sempre, para toda a vida vai estar ali. Então Paulo, preocupado aqui com essa fase da família, ele vai escrever no capítulo 6, ó, já passamos do 5 para o 6 de Efésios, abordando exatamente sobre o relacionamento entre pais e filhos. Porque a gente vive num tempo em que eu já vi muitas pessoas falar assim: pastor, está difícil criar filho, eu não quero mais do que 2. Outro fala: eu só quero 1, e cerrou a fábrica. Né? Porque as pessoas acham, né? E realmente a gente vive num tempo difícil. Existe aí a lei da criança e do adolescente, né? Que tem tirado a autoridade de muitos pais. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está aqui ao vivo, né? Talvez o YouTube depois vai editar a minha mensagem, não tem problema, já editaram uma vez, quando eu preguei um outro tema meio sensível, né? Com relação a isso, não me preocupo, não tem problema não. Depois, quem quiser na íntegra, né, poderá ver também. Porque esse tempo tem tirado a autoridade dos pais. Pais não podem mais corrigir os filhos. A varinha da correção não pode mais ser usada. Mas a Bíblia diz que a vara da correção tira a loucura da criança. Amém? Então, ela é necessária, é preciso, os pais precisam sim, né? Não estou falando aqui de espancamento, de machucar filho, não estou falando nada disso. Estou falando de uma correção que às vezes exige uma varinha da correção, fininha, na medida, conforme a idade, né? Então isso é preciso, é necessário, porque esse tempo realmente é difícil, tem tentado tirar da gente a autoridade, mas nós não podemos deixar com que as coisas que o mundo dita sejam maiores do que aquelas que são princípios bíblicos. Então a palavra de Deus é o princípio, nossa única regra de fé e de conduta. Então é preciso vermos isso. Temos
Muitos filhos, né, temos visto por aí muitos filhos se valer disso para desobedecer os pais e causar tristeza na vida dos seus pais. Se valem da lei presente para desobedecer, para fazer coisas que contrariam a vontade dos seus pais, né? Mas em se tratando do lar cristão, a Bíblia ordena que os filhos obedeçam aos seus pais no Senhor. Amém? A obediência, crianças, adolescentes, jovens, é no Senhor. Obedecer os pais no Senhor. E o verbo obedecer presente aqui, ele indica uma ordem e não uma sugestão. Quando eu quero eu obedeço, quando eu não quero, não, aqui está dizendo obedeçam, está no imperativo, né? Obedecei, e esse verbo aqui no imperativo e obedecei no infinitivo ainda, ele está dizendo que em todo tempo, em toda circunstância, você deve obedecer aos seus pais. Além disso, é bonito quando a gente vê filhos obedientes, é ou não é? É bonito, né? Você vê uma criança obediente, respeitosa, que trata seu pai e sua mãe com respeito, que respeita as outras pessoas que estão à sua volta, né? Pessoas que chegam na sua casa ou que ele conversam, né? Já passou o tempo de dar bênção, mas ele respeita, ele cumprimenta as pessoas com aquele respeito ali digno, né? de que deve se fazer. Então a gente percebe que isso é importante, e o texto diz, irmãos, que isto é justo. Então quem obedece ao seu pai, quem obedece à sua mãe, está sendo visto por Deus como justo, porque isso é justo diante do Senhor. Então é bom a gente olhar para isso aqui e pensar nisso, porque Deus está dizendo que isso é justo. Então obedecer aos pais, né, é outra coisa importante que tem no texto aqui, na sequência da ordem bíblica, é para os filhos honrar o seu pai e a sua mãe. Honrem o seu pai e a sua mãe, dá honra a eles. Paulo está lembrando do que aqui? Do 5º mandamento da lei moral de Deus, escrito nas tábuas de pedra. Ele está lembrando aqui desse mandamento da lei moral, porque foi dado por Deus ao seu povo. Agora eu pergunto, por que será que Deus se preocupou tanto com isso? Por que Deus registrou isso entre o decálogo divino, para que houvesse os filhos honrando aos seus pais? Porque Deus, na sua onisciência, já sabia, como disse Paulo escrevendo a Timóteo, que chegariam dias em que os filhos seriam desobedientes. Chegaria tempo em que os filhos seriam desobedientes aos seus pais. E é muito importante lembrar também para a gente que esta ordem aqui é seguida de uma promessa gloriosa. Criançada, presta atenção aí, ó. Honrar o pai é seguido de uma promessa gloriosa. Qual é a promessa? Honre teu pai e tua mãe, para quê? Para que prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Infelizmente, as notícias, né? Quando você assiste a televisão, quando você vê os jornais, quando você olha as redes sociais, infelizmente a notícia nos últimos dias é jovens e adolescentes se envolvendo em mundos do crime, das drogas, do álcool, da prostituição, jovens morrendo ainda muito novos. Mas por que será que essas coisas têm acontecido? Por que será que isso tem acontecido entre os jovens? Muitas vezes a resposta é por falta de obediência e respeito aos seus pais. Porque a palavra honra que aparece no texto, ela pode ser traduzida por respeito. Então honrar o seu pai, honrar a sua mãe é respeitar os seus pais. E essa falta de obediência e falta de respeito pode trazer consequências na vida dos filhos, né? Se tivesse ouvido os conselhos, não estariam nessa condição. Então a desobediência causa muito sofrimento, e isso tem sido assim desde o começo. A gente vê que a desobediência, ela acontece na vida das pessoas desde o começo do mundo, mas parece que de um tempo para cá ela vem aumentando ainda mais, né? Então é preciso nós pensarmos sobre isso, tá bom? Filhos, ouviram a mensagem? Por outro lado, né, os filhos devem obedecer e honrar os seus pais, mas os pais também devem ter cuidado especial com os seus filhos. Então aqui o contentamento na família, ele está ligado a todo o contexto. Os pais devem ter esse cuidado com os filhos. E a Bíblia diz assim, ó, com todos os ensinamentos, né? Se a gente olhar com atenção, a gente vai ver a sequência do texto. Vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira.
sabe? Os pais precisam saber conversar com o seu filho. Não dá para você chegar para ele e falar: você não sabe fazer nada mesmo, tudo que você faz está errado, você é um Zé Ninguém, sei lá, né? Outra palavra aí que se falam, né? Que às vezes ofende, denigre a imagem, né? Ou a psicológica ali do seu filho, fica abalado. Então a Bíblia está dizendo que isso não pode ser feito. Pais, não provoque os seus filhos a ira. Então deve ter sabedoria aos criar os filhos, e o verbo provocar aqui indica uma ordem de Deus, né? Indica assim que os pais não devem fazer isso, é uma ordem ao contrário. Então é preciso ter cuidado quando você vai falar alguma palavra com seu filho. Eu não estou dizendo aqui que as suas palavras têm poder, que porque você vai falar isso vai acontecer, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo aqui que aquilo que você fala para o seu filho pode influenciar a vida dele. Isso pode influenciar, tanto positivamente como negativamente. E ele pode sair com a sensação na mente de que ele nunca vai fazer nada, que nunca vai conseguir nada mesmo, porque o meu pai sempre falou isso, a minha mãe sempre falou isso, então por isso eu sou mesmo dessa forma, vou viver o mundo aí desse jeito. Então é preciso a gente saber, né, conversar com os filhos. É preciso tirar um tempo da sua vida para sentar com seu filho, com a sua filha, bater aquele papo, olho no olho, perguntar o que ele está sentindo, como está a sua vida, né? Falar: eu preciso saber da sua vida, como vai você? Então às vezes você tem que fazer isso, tem que ir lá, levar ele na sorveteria, sim ou não? Para tomar um sorvete. Não, mas não gosto de sorvete, então vou mudar. Na pizzaria para comer uma pizza. Melhorou? Mas vocês, né, não teve aquela, né, legal. Então é preciso que a gente, como pai, mãe, a gente aprenda a tratar os nossos filhos, cuidar deles, zelar deles, como a Bíblia diz aqui para a gente que é preciso nós fazermos isso. A sequência do versículo expressa outra ordem bíblica: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E o verbo criar aqui é um imperativo, né? Pois criar os filhos é uma obrigação dos pais. Sabe, criar o seu filho, criar a sua filha é uma obrigação. Uma vez que você gerou filhos, você precisa criar, precisa cuidar, precisa zelar, precisa dar educação para ele, precisa estar perto dele, né? Porque isso aqui diz que é a nossa obrigação, a nossa responsabilidade para com os nossos filhos. Então é preciso que entenda isso. Tem gente que abandona os filhos. Não tem gente que abandona? Por que será que os orfanatos estão cheios de crianças, adolescentes e jovens? Alguns porque talvez ficaram, né, órfãos, outros porque foram abandonados, e não são poucos os que são abandonados pelos seus pais e que vivem dessa forma, que são adotados por algumas famílias, né? Isso é muito bom, importante, e criado como filhos ali naquela família. Então é preciso a gente entender que nós temos essa obrigação aqui como pais de cuidar dos nossos filhos. A disciplina contida aqui nesse texto refere-se à maneira de ensinar os filhos como viver neste mundo sem se contaminar com o mundo. Queria lembrar você de uma coisa: a melhor maneira de você ensinar alguém é pelo exemplo. Sabe, o seu filho, a sua filha vai olhar para você e vai dizer assim: eu sou honrado em ser filho desse homem, eu sou honrado em ser filho ou filha desta mulher, porque ela é uma pessoa de respeito, uma pessoa que tem me dado bons exemplos. Isso não tem preço, irmãos, isso é legado. Isso é coisa que você vai passar para os seus filhos e que eles vão passar para os filhos dele, que vão dizer assim: meu pai e minha mãe nunca me ensinaram a fazer as coisas erradas, sempre me ensinaram a fazer aquilo que é certo. Então diz que é preciso ensinar, é preciso admoestar, né? Esse verbo que é admoestar tem vários sentidos, e o que melhor se encaixa aqui é lembrar. Sabe, está sempre lembrando o seu filho, a sua filha daquele negócio, mas não é você estar falando e cobrando dele o tempo todo. Porque diz o especialista que a pessoa, quando fala a mesma coisa 2 vezes, ela vai ficando chata. Quando fala a mesma coisa 3 vezes, 4 vezes, fica insuportável.
né? Não é nesse sentido de cobrar, estou falando no sentido de você lembrar a ele daquilo que é certo, daquilo que é bom, de mostrar o exemplo, ele andar contigo e ver que onde você vai, você anda de cabeça erguida. Onde você chega, as pessoas te conhecem e te respeitam. Onde você vai, você tem crédito, porque você paga as suas contas, porque você é uma pessoa honesta. E aí seus filhos vão ver isso e vão querer ser como você é, pai e mãe. Isso é muito importante para a nossa vida, ficar lembrando isso aí na vida dos filhos, né? Falar para eles assim: filho, faça como eu fiz. Amém? Não aquela velha frase, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso não é para cristão, isso não é para quem serve a Deus. Quem serve a Deus tem que ser assim: faça como eu fiz e você será feliz. Até rimou, né? Nem sabia que ia rimar tanto assim. Pois é. Então é importante, né, a gente saber aqui, né, que os filhos podem seguir os passos dos pais, vão ser felizes. Então o real contentamento na família produz honra para os pais, gentileza, delicadeza para com os seus filhos. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E aí a gente pode concluir essa mensagem aqui, né, pensando assim, que o contentamento na família, ele traz muitas coisas boas. Então, conseguimos entender à luz da Bíblia o quanto é importante para o cristão viver contente com a sua família. Traz benefícios para a sua esposa, traz benefício para o marido, traz benefício para os filhos, para toda a família, né? Então, o desejo de Deus é que o cristão esteja contente com o seu cônjuge e com os filhos que Deus lhe deu. E é bom prestarmos atenção que o verbo em destaque do texto anterior aqui é o verbo ser e não o verbo estar, né? Pois quando eu digo eu estou contente, é uma situação passageira. Eu estou, daqui a pouco eu não estarei mais. Quando eu digo assim, eu sou contente, é porque eu sou contente até o fim. Eu comecei assim, eu vou continuar com este contentamento aí, né, para sempre com a minha família. Família é uma instituição divina, criada por Deus para viver feliz, desfrutar das bênçãos de Deus. Por isso, cada membro da família precisa entender o seu papel na família. Sabe, você tem que saber o seu papel. Quem sou eu? Eu sou o pai, eu sou o cabeça da família. Quem sou eu? Eu sou a mãe, eu sou a esposa submissa. Quem sou eu? Eu sou o filho que preciso honrar o meu pai e a minha mãe. Preciso entender o meu papel na família. É preciso que isso seja real em nossa vida. O escritor da carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 4, diz assim, ó: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, né? A única marca que a família deve ter é o amor sincero. A marca que a família deve ter é o amor sincero, é a sinceridade. Então, diante de tudo isso aqui, surge uma pergunta: você já entendeu, né? Você que é esposa, já entendeu que deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor? E você que é marido, já entendeu que deve amar a sua esposa como Jesus amou a igreja e se entregou por ela? Glória a Deus. E você que é filho, já compreendeu que é preciso obedecer aos vossos pais no Senhor para cumprir a justiça? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? E vocês que são pais e mães, já entenderam a necessidade de criar os filhos na disciplina e a demonstração do Senhor com delicadeza e respeito? Glória a Deus, é importante, né? Então, a gente entendendo isso aqui, a gente entende que a família, ela é algo muito importante. Quando eu fiz a minha monografia, eu escrevi, o tema era: a família é a base da sociedade. Porque uma sociedade que tem famílias sólidas é uma sociedade sólida. Uma sociedade que tem famílias toda arrebentadas, esfaceladas, divididas, é uma sociedade que não tem futuro. Então é preciso que a nossa família seja a base da sociedade onde nós vivemos. Amém? Você pode se colocar em pé um pouquinho para nós cantarmos um louvor? Quero pedir ao Ministério do Louvor para cantar com a gente, Corpo e Família. A gente vai cantar esse louvor agora. Já são 40 minutos de pregação, né? Tá, chega. A gente vai louvar a Deus com esse cântico.
Deus.